Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial 026 da série Breakout 2D com shaders, OpenGL New Pipeline. Nesse tutorial nós vamos incluir a classe bola, ball, ok? É uma classe que a gente vai precisar para que haja um movimento da bolinha. E aqui, seguindo a nossa sequência, a gente iria para collisions logo após level. Mas em collision, a gente vai trabalhar mais a colisão da bolinha com os blocos, da bolinha com o pedal e um pouquinho mais para frente com os power-ups, ok? Então, vamos criar a nossa classe bola. Como de costume, Ctrl, vamos clicar no último tutorial que era o 25, arrasta, vamos teclar F2 e editar para 26. E ao invés de keyboard input, vamos chamá-lo de ball. Okay. Vamos abrir o arquivo. Alt F8. Então aqui, se a gente tentar mover o pedalzinho com as teclas para a esquerda ou para a direita, ele não move, porque o state atual é o menu. Então, no menu, Game Menu, se a gente teclar W, ele avança um nível, ou seja, nós estamos no nível 1, ele iria para o nível 2, 3 e 4. Se a gente continuar teclando, ele volta para o nível 1, ok? Se a gente teclar S, ele faz o contrário. Então, teclar S agora, ele vai para o 4, 3, 2 e 1. Isso só é válido enquanto a gente está no nível menu. Se a gente teclar Enter, ele vai para o state de ativo. E aí no state de ativo, se a gente teclar W, ele já não funciona mais, nem S. Porém, ele libera para nós o pedalzinho. Tá? E se nós já tivéssemos a bolinha, com a tecla espaço, ele lançaria a bolinha. A bolinha ia caminhar pelo cenário, porém, se ela viesse aqui para a parte inferior, ainda como a gente não tem a classe de colisões, ela vai passar direto pelo pedalzinho e se a gente incluir vidas, ela vai diminuindo as vidas. Tá bom? Então vamos lá. Alt F11 e vamos criar a nossa classe CBall. Option Explicit e vamos declarar algumas variáveis. Então, public game as cgame. Vamos colocar um public img key as string, um public pos x as single e pos y as single. Também vamos declarar um public val x single e val y assim. Estamos na classe ball, então essas variáveis, a maior parte delas é para que a gente possa ter o movimento da bolinha, ok? Vamos colocar aqui um public radius single, que é o raio da nossa bolinha. Vamos colocar um rotation single. Vamos colocar aqui um public stuck. Stuck as boolean. Stick e pass-through.
O stuck é para a bolinha ficar próxima, né, ao nosso pedalzinho, enquanto a gente não pressionar a tecla barra de espaço. O stick a gente vai utilizar um pouco mais para frente. Pass-through também. Pass-through é uma variável que, quando ela estiver ativa, a bolinha ela vai passar direto pelos blocos sólidos. Ok? E vamos declarar aqui um private. Vamos colocar aqui sz as vector2 size. Esse vai ser o nosso size. E color as vector3. Estamos dentro de uma classe, tá? Então, se eu tentar declarar um vector2 ou vector3 aqui, que é do nosso math, como público, ele dá erro. Então, se eu vier aqui, der um debug compile, tudo bem. Se eu mudar para public, ele vai chiar tanto para vector2 quanto para vector3. Ele não deixa. Então, a gente tem que mencioná-los como private. E isso faz com que, se nós quisermos utilizar essas variáveis fora do módulo, a gente precisa ter uma forma de interagir com ela, ok? E aí a gente precisa trabalhar com functions ou public. Então, só para vocês verem, vamos criar aqui um public property let e vamos criar um size. Aí a gente passa um vec as vector2 public property o que ele está dizendo para nós? Debug compile end of statement public property, aqui é property, ok? E aí a gente diz que o nosso sz é igual ao vec. Com isso a gente consegue passar a variável vec para dentro do nosso sz, ok? E um public property get size as vector2. E a gente diz que o nosso size é igual ao sz. Com isso a gente consegue interagir sem passar direto pelo sz. Mas é para a gente saber que existem essas alternativas. A mesma coisa para cor. Se eu quiser, do lado, em outro módulo, passar a cor como ela é privada, eu criaria vamos criar uma function. Vamos chamar de setColor, por exemplo. Aí a gente passa um vector3 e a gente diz que nossa color é igual ao vec. Simplesmente assim. Beleza? Mas é para a gente explorar as alternativas que o VBA nos fornece. Vamos criar o nosso constructor. A gente passa um game as cgame, passa um pkey as string, um posX as single, um posY as single. O que mais? Vamos passar um radius também. É single, um vel x é single e um vel y é 5. E agora a gente atribui as variáveis que a gente passar aqui no nosso constructor para as nossas variáveis locais. Como a gente está usando public e a gente tem variáveis com o mesmo nome, a gente coloca o me game igual a game. Porém, game é um objeto, então a gente tem que dar um set megame igual a game.
ok? O meu me image key é igual ao p key. O meu me postx é igual ao postx. Me posy é igual ao posy. Beleza? E aí a gente segue. Por exemplo, me velx é igual a velx. Me vely é igual a vely. O nosso me radius é igual ao radius. Aqui, o que mais nós temos? O meu me size. Agora aqui é interessante, ó. Ao invés de eu digitar me size, se eu vier aqui me, eu posso colocar me size. Tá vendo? Porque agora ele tem um public property let, que permite que eu passe a informação para ele. Eu poderia colocar que SZ é igual, mas como a gente criou um public property let, ele permite que eu passe um vector para ele. Então, o meu size ele vai ser igual a um vector 2 input e ele vai precisar de duas variáveis, que vai ser o me radius vezes 2 e me radius vezes 2. Com isso, ativa aqui e, consequentemente, vai lá para o nosso SZ. Poderia colocar diretamente que SZ é igual a isso daqui, sem problema. Tá bom? Faltam algumas variáveis que a gente precisa colocar. Um me rotation é igual a rotation. Rotation. O me stuck, nesse primeiro momento, ele vai ser verdadeiro porque a gente quer que antes de se pressionar a tecla Space, a bolinha vai ficar em algum lugarzinho próximo ao pedalzinho, ok? O me stick é igual a false. O meu me pass through é igual a false. E o color, aqui ele só tem um set color, que é uma function. Se eu tentar me set color, é igual vector 3 input e vamos passar 1 por enquanto. Se eu der um debug compile, ele está dizendo que argumento não é opcional. Por quê? Porque ele não é um property let, ele é uma função. Então, nesse caso aqui, eu teria que criar uma variável fora e usar. Então, a gente vai colocar direto color. Eu estou utilizando essas técnicas mais para que a gente saiba que existem variáveis, várias formas de se fazer a mesma coisa, né? Ou coisas diferentes. Aqui em cima, por exemplo, ao invés de p-key as string, a gente poderia colocar simplesmente um sinalzinho de dólar que ele representa string. Ao invés de é single, uma exclamação, os y é single, exclamação, rádio é single, exclamação, vel x, vel y, debug, compile e save. Do mesmo jeito.
Okay? Vamos criar uma sub reset, onde a gente vai resetar as variáveis booleanas. Então aqui, ó, me stuck é igual true. Quando a gente põe esses dois pontinhos aqui, a gente pode colocar na mesma linha. Me stick, né? Procedures diferentes, coisas chamadas diferentes. Códigos que a gente põe em linhas separadas, a gente pode colocar dois pontinhos e me pass-through é igual a false. Tá? Não fica elegante, é mais difícil da gente poder fazer a leitura do código, mas é mais uma alternativa que a gente está compartilhando. Debug, compile e save. Vamos criar agora uma classe bola. Então ela tem que ter um evento, alguma coisa que permita a gente pegar em tempo real as coisas que acontecem com a bolinha. Então vamos criar um sub update e que recebe um delta time é single. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai testar é se a variável stuck ela é verdadeira ou falsa. Então, se if not me stuck then and if. Por que eu não coloquei? Ó, stuck é verdadeiro? If not me stuck, eu estou dizendo se o me stuck for false, eu quero que a bolinha se movimente. Então, me post x é igual a me post x mais me vel x vezes delta time e vamos colocar 10 aqui. Eu já fiz alguns testes, na minha máquina o 10 aqui é o suficiente. A gente está dividindo ele por 1000 lá no looping, tá? Então esse aqui faz o movimento na horizontal da bolinha. A mesma coisa, ela também vai ter um movimento na vertical. Me pose y, que é a posição vertical atual, é igual a me pose y mais o meu me vel y vezes delta time vezes 10. Ok? Com isso a gente consegue fazer com que ela se movimente. Agora a gente tem que checar se ela vai estar dentro do nosso board, da nossa arena, né? Da nossa tela. Então, vamos checar na horizontal. If me post x. Se ela for menor que 0, vamos pôr na mesma linha. Then. Não, na linha seguinte. Vamos pôr um if aqui. Então, se for menor que 0, o que a gente quer? A gente vai inverter a velocidade. Me vel x é igual a menos me vel x. E a gente diz que a posição me post x é igual a 0. Isso se ela estiver movimentando na vertical e for menor. Porém, agora a gente vai testar se ela está ultrapassando o nosso board à direita. Então, me post x mais me radius vezes 2, que daí a gente tem o ladinho direito da nossa bolinha. For maior que me game widget menos me radius vezes 2
then, aqui é else if. Então, a gente pega a nossa posição da bolinha mais o rádio dela vezes 2. Se for maior que o GameWidget menos o MeRadius vezes 2, então o que a gente vai fazer? A gente reposiciona ela e inverte a velocidade. Me vel x é igual a menos me vel x. E para reposicionar, me pos x vai ser igual a me game widget menos me radius vezes 2, que é o me da bolinha. Debug, compile e save. Com isso a gente está testando a posição, movimentação dela, a posição na horizontal. Aqui a gente está movendo ela na vertical. Então agora a gente vai testar como a posição y dela. Então if me pos y. Se ele for menor que 0, vamos dar um if. Mesma coisa, a gente inverte o vel y. Então me vel y é igual a menos me vel y. E a nossa me pos y ele vai ser 0. Beleza? Aqui a gente está testando se o stuck aqui é falso. Então, caso contrário, enquanto ainda a gente não pressionar a barra de espaço, a gente vai querer que a bolinha ela acompanhe o pedalzinho. Então, o meu me pos x é igual ao meu me game player pos x mais me game player widget menos o me radius vezes 2, tudo isso dividido por 2. Então, com isso a gente posiciona a bolinha mais ou menos no centro do bloquinho, a ideia do pedalzinho, essa é a ideia. Mesma coisa agora para a posição y. Me pos y vai ser o meu me game player pos y menos me game player height dividido por 2 menos o meu me radius vezes 2. Debug, compile e save. Eu acho que aqui a gente já fez o que a gente precisava. A gente ainda não está com testes de colisão, então aqui é só ele vai colidir, entre aspas, com os bounds da nossa arenazinha. Falta então a nossa função para desenhar a bolinha. Então function draw recebe um renderer um sprite renderer. Beleza? Call renderer draw sprite e aí a gente passa
quem é a nossa textura? Ela vai estar lá no nosso Resource Manager, Get Texture. A gente vai passar o nosso Me Image Key. A posição, a gente vai passando um Vector 2 Input, MePosX e MePosY. Aqui o Size, a gente pode passar o Size, que daí ele vira lá no nosso Get Size e retorna o conteúdo dali. Poderíamos passar um SZ também, mas vamos passar como Size, já que a gente utilizou, beleza? O Rotation, aqui, a gente está dizendo que Rotation é o Rotation, então vamos colocar aqui Me Rotation, caso a gente passe algum Rotation. E fica faltando Color. Com isso a gente tem a nossa classe da bolinha desenhada. Debug, compile, save. Se precisar alguma alteração, a gente faz depois. Agora a gente já pode ir para a nossa classe Game, né? Vamos incluir as variáveis referentes à nossa bolinha. Então, public ball as new cball. Vamos também colocar aqui um private ball pose as vector 2 e um ball radius é symbol. Vamos colocar o ball radius como public. Beleza? O que mais a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma velocidade inicial. Então, private init ball velocity. As vector 2. Então, mais uma vez, aqui a gente está com init ball velocity, é um vector 2 e é private. Vamos criar aqui um public property get para que a gente possa chamá-lo em outros lugares aqui. Então, public property get, vamos colocar como caixal initial ball velocity. Retorna um vector 2. E o nosso initial ball velocity, ele vai ser a nossa variável local initial ball velocity. Beleza? Com isso a gente pode vir para o nosso constructor. Acho que logo depois do load levels aqui, ó. Lembra que a gente comentou de lives, né, de vidas? Vamos aproveitar e incluir aqui, ó, public lives as long dentro do nosso game. E a gente começa a trabalhar também com essa opçãozinha. Me lives é igual a 3. Definimos então que vamos começar com 3 vidas. O nosso me ball radius vai ser igual a 12.5. E vamos definir a posição da bolinha no constructor. Então, ball pose x, ela vai ser o meu me player pose me player pose x mais
me player widget menos me ball radius vezes 2, tudo isso dividido por 2. Então a gente posiciona a bolinha mais de uma vez, só que agora dentro aqui do nosso módulo de game. Ball pos.y é igual ao meu player pos y menos me player height dividido por 2 menos me ball radius. Beleza. Vamos iniciar agora a velocidade da bolinha. Então, initial ball velocity é igual ao vector 2 input. E vamos colocar aqui velocidade para x é 10 e menos 35 para y. Menos, que é para que a gente, quando apertar o barra de espaço, a bolinha vá para cima na nossa tela. E a gente já pode passar o constructor para a nossa ball. Então, call ball constructor. A gente passa me. A nossa bolinha vai se chamar ball. Quando a gente lê o recurso, né, lá dentro do Resource Manager, ball pos x, ball pos y, o nosso ball radius, aqui, a gente definiu ball radius. Isso. Ball radius. Tá aqui. Beleza? E aqui a gente pode passar initial velocity x, initial velocity y. Com isso, a gente inclui a nossa bolinha no nosso constructor. Debug, compile e save. A gente precisa fazer a leitura da nossa bolinha. Então aqui a gente já pode incluir Resource Manager, Load Texture. O nome desta bolinha é Awesome Face. Aqui. Awesome Face. E ela se chama Ball. Beleza. Aqui tudo bem. Aqui no nosso update, a gente inclui um ball update. E a gente pode dar um call, vamos supor, update, e a gente passa o delta time. Vamos criar aqui uma função chamada reset player. Depois a gente vai usar lá. Function reset player. No reset player, a gente vai chamar o player constructor. A gente até tem o nosso player constructor aqui em algum lugarzinho aqui, ó. Então, quando a gente der um reset, a gente retorna nessa condição. Por quê? Porque, deixa eu ver aqui, a gente vai chamar de player, height menos 100, na mesma posição. Porque aqui,
quando ele dá um constructor, ele posiciona o nosso player aqui. Só que o nosso player ele vai estar em diversos lugares, né? É o nosso pedalzinho. E se a gente perder a bolinha, quando a gente der um reset, a gente quer que ele volte sempre para o meio da tela. Então aqui a gente faz esta posiçãozinha. A gente até pode copiar aqui o ball pose aqui também. Não sei se a gente faz umas alterações nele. Então a gente diz que o nosso ball pose X, ele vai ser player menos ball radius, beleza? A gente pode deixar o ball pose Y. Aqui a gente não precisa, vamos tentar deixar ele mais próximo ali, ó. Assim depois a gente vê. E a gente restarta a velocidade também. Ball vel x é igual a 10 e ball vel y é igual a menos 35. Então, debug, compile e save. Beleza. Aqui no update, a gente pode checar algumas coisinhas referente agora às vidas, né, lives aqui, a gente pode fazer aqui dentro mesmo. Então, if, vamos colocar um me lives, se a quantidade de vidas for maior, vamos colocar que for 0, vai, for igual a 0, then, and if. Então, zerou as vidas, perdemos as vidas, ela é menor que 0, ela é igual a 0. Então a gente dá um set, por L vezes 0 igual a 9, e a gente tem isso em algum, aqui ó, 7, eu tinha feito isso, não fiz nesse aqui, beleza, e a gente dá um novo set LVL0 igual a set level, e a gente passa um me level, beleza. Então isso a gente faz se for igual a 0. Se for 0, o que mais a gente pode fazer? A gente pode também resetar o state. Então vamos dar aqui me input handler state, ele vai ser o game menu. Então fechou, né? Iniciou, tal, terminamos lá, tá 0. A gente volta para o nível que a gente está e o state volta para o game menu. Beleza? E o que mais a gente pode fazer aqui? Aqui acho que é melhor a gente já testar. Já que me_lives vai ser igual a 0, a gente vai testar então se if ball plus y, se ela for maior, hide, then, e a gente põe ela aqui dentro. A gente diz aqui então que o meu lives é igual a lives menos 1. Beleza? Aí ele testa o lives, se for igual a 0. E se a gente perdeu a bolinha aqui,
a gente chama o reset player e também o ball reset. E eu acho que aí fica legal. Beleza. Agora que a gente precisa renderizar a nossa bolinha. Ball draw na função render. Debug, compile e save. Aqui ball. E a gente só precisa vir no nosso input aqui. Quando a gente teclar a tecla space, a gente vai dizer que o nosso game ball stuck. Agora ele passa a ser false. Quando ele for false, então ele vai checar aqui no update. Então ele vai ver que agora que ele não é mais verdadeiro e ele faz essas coisas para nós. Beleza? Enquanto a gente não apertar a barra de espaço, ele segue o nosso bloquinho. Vamos ver se está funcionando. Debug, compile, save. Alt F11, Alt F8. Opa, leu a nossa bolinha. Ela já está aqui. Então, não teclei nada ainda, não teclei Enter. Dá para teclar W. Então, nosso state aqui, ele é o state game menu. Então, W, S. Se eu teclar Enter agora, W e S não funcionam mais. E o nosso pedalzinho caminha e a bolinha caminha junto com ele. Nesse momento, nós temos 3 vidas. Se eu teclar barra de espaço, a bolinha vai, ela só vai checar com os boundaries dela. E ela está indo sempre para a direita, né? A gente até poderia colocar um randomize ali, para que quando a gente teclasse a barra de espaço, ora ela fosse para a direita ou ora ela fosse para a esquerda. Então, se a gente vier novamente aqui e teclar a barra de espaço, ela não está checando direitinho ali, ó. Beleza, mas de qualquer jeito, depois a gente trata isso. Aqui. Opa. Agora eu não consigo mover mais, porque eu perdi 3 vidas. Então, como eu perdi as 3 vidas, ela volta para a situação do game menu. Ou seja, novamente eu consigo mudar aqui o menu. Para rodar novamente eu teria que dar Enter. Aí a barrinha vai. Beleza. Com isso a gente conclui a nossa classe Ball. Eu vou ajustar ainda aqui na direita, provavelmente na esquerda a gente deve ter um probleminha também. Vamos ver se temos para a esquerda. Alt F11, na classe Ball. Aqui a gente está iniciando com na classe Game. Aqui, aqui ó, vamos colocar -10 aqui só para ela ir para a esquerda. Enter e barra de espaço. Beleza? Vamos vir mais para cá. Ah, tá. Eu dei um reset ali. Quando a gente dá um reset, Alt F11, Alt F8, vamos dar um Enter para poder mover a barrinha e na esquerda ela foi legal. Vamos ver aqui.
Beleza. Então, Alt F11, Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui a gente estava checando no ball. Quando ela checa POSX me rádios. Se a minha posição mais o rádio vezes 2 for maior, vamos colocar maior. Aqui ela retorna a velocidade, make game widget menos me rádios vezes 2. Vamos colocar maior ou igual aqui só para ver como ela se comporta. Alt F11, Alt F8, Enter. Eu vou avaliar direitinho porque que ela não está batendo e voltando. Na verdade, ela deveria voltar porque a velocidade deveria ser menor. Ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente incluiu. Deixa eu só retornar aqui só para eu corrigir. E aí no próximo eu retorno para vocês. Vamos tentar corrigir. Então eu testo se a minha posição mais o rádio. Aqui vamos testar sem. Vamos deixar só o tamanho da tela, porque aqui a gente já está incluindo o rádio, né? Então vamos ver Alt F11, Alt F8. Vamos vir aqui para o Enter e... Opa, agora sim ela foi. Beleza, a gente já viu que para a esquerda está funcionando, então já fica corrigido nesse tutorialzinho, só para não ter que revisitar isso depois. É isso, pessoal, concluímos mais um tutorial e estamos prontos agora para trabalhar com colisões, ok? Espero vê-los na próxima. Então,